Lá com o Luiz Henrique. Vamos começar a falar então do grande jogo da rodada do final de semana, esse Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Quem traz informações do Rafael De Angeli pra gente, quem traz informações do Flamengo pra gente é o Rafael De Angeli. Fala, Rafa! Fala pessoal, tudo bem? Um abraço a todos que acompanham a gente. O Flamengo realizou hoje o penúltimo treino antes do jogo contra o Palmeiras no próximo domingo no Maracanã, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. E hoje de manhã, o elenco do Flamengo e também a comissão técnica foram surpreendidos com um teste antidoping surpresa, realizado pela ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Eles testaram 10 jogadores do Flamengo, praticamente todos titulares, e isso acabou atrapalhando um pouco a dinâmica do início do treino do Flamengo. Atrapalhou a ativação muscular dos jogadores e também o aquecimento, sem contar que, segundo o Flamengo, 3 integrantes da ABCD acompanharam a todo o treino realizado no campo, o treino tático comandado pelo técnico Felipe Luiz. Isso causou um desconforto, irritou a comissão técnica do Flamengo, que divulgou uma nota manifestando esse desconforto. Sobre o jogo de domingo, o Flamengo não terá Everton Cebolinha, ele sofreu uma lesão muscular, deve ficar 3 semanas fora dos gramados, inclusive deve perder os 2 jogos contra o Racing pelas semifinais da Libertadores. Mas pode ter o retorno do Alan e do De La Cruz, o Saul ainda é dúvida. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos. Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. Seria importante ter Saul, né, Lino? Porque... Saúde? Não, saúde é Saúl, sempre, né? Mas no caso do Flamengo é o Saul. No final de semana, jogador importante, fez uma dupla muito boa com o Jorginho. Para uma decisão, é importante contar com todo mundo, né? Pode ser, mas eu acho que Pulgar e Jorginho fazem até uma dupla melhor do que... Mas você sabe minha dúvida? Será que o Pulgar já tem condição de jogar 90? Já. Não, 90 talvez não, mas ele já demonstrou, ele tem demonstrado isso e o noticiário... Jogo, né? O noticiário fala dos elogios do Felipe, Sim. O Felipe falou sobre isso também, né? Ele entrou bem contra o Botafogo, naquele piso, e eu acho que a entrada dele como titular agora... Tem vários motivos. Primeiro, pela capacidade de marcação que ele tem como um volante meia de verdade, um volante de marcação de verdade. O Saul dá esse apoio, o Saul apoia muito na construção, mas o Saul quase chegou para ser um atacante, né? De qualquer maneira, se adaptou muito bem, tem capacidade para fazer o que está fazendo, a função dele de apoio ao Jorginho, sair por dentro, tocando, é fundamental. Mas acho que o Pulgar, por exemplo, como o Flaco Lopes é muito alto e joga atrás do centroavante, atrás do menino Roque, ele tem a possibilidade de ter mais à frente um jogador um pouco mais alto com o Pulgar. O Pulgar te dá essa... Eu estava olhando a altura dos dois, 1,83, 4, bate a altura de um pelo outro, porque o Palmeiras joga muito com aquela... Quando precisa esticar alguma bola, e hoje o Palmeiras não é mais um time de bola esticado, o Palmeiras é um time de bola no chão, mas se precisar esticar, você tem um Flaco. Você tem um Flaco para prender, ou você tem um Flaco para desviar uma bola para o Vitor Roque. Então, cara, você ter um jogador alto junto com o Flaco Lopes pode ajudar também. E com a categoria do Pulgar, acho que é o jogo certo para ele começar, acho que começa ele mesmo. É possível, a minha questão mesmo era física, né? Para saber, porque ele ficou bastante tempo, né, Alex? Não foi assim, uma semana, 2 semanas fora, ele ficou meses, né? Mas quando você fica assim parado muito tempo, você já vem treinando também há muito tempo, né? Você tem um período de treinamento diferente de quem perde, às vezes, uma semana de treinamento, que às vezes você acelera um pouco ali algo. Agora, quem fica mais de mês parado, ele realmente passa por um recondicionamento. E essa entrada no jogo do Botafogo, se não pinta nada de negativo, às vezes é um indício que você fala, poxa vida, lógico, é um jogador importantíssimo, que tem tamanho para entender o jogo, o tamanho do jogo, e além dessa parte estratégica, o Lino falou que às vezes é... O que eu não gosto, na verdade, acho chato, é esse clima de bastidores, assim, essa guerra de narrativas que tem se criado, que eu acho muito ruim para o futebol em si, né? Hoje pela manhã o Flamengo reclamou que o pessoal da comissão antidoping foi até o CT para testar jogadores, reclamou, soltou nota e tudo mais. À tarde também houve a mesma testagem nos jogadores do Palmeiras. E é algo que acontece com alguma frequência nos clubes, né? 4, 5 vezes no ano, os clubes de surpresa recebem o pessoal da comissão antidoping. E até houve o problema com o Gabigol, né? Anos atrás, 2 anos atrás, algo assim, foi exatamente num desses aparecimentos de surpresa da equipe antidoping.
E aí tenta-se criar uma narrativa de que fez para prejudicar tal time, fez para prejudicar o outro. Aí não pega bem. Eu acho que é muito ruim para quem está acompanhando o campeonato, para quem está pensando na credibilidade da competição em si, ficar com esse tipo de narrativa. Você se refere à reclamação, claro, né? Porque a presença da agência ali não é absolutamente normal. Tanto que a tarde foi no Palmeiras, né? Isso. E de alguma forma compensou a presença nos dois lados. Eu acho isso aí pequeno demais, cara, você discutir esse tipo de coisa. Atrapalhou a rotina? Não atrapalhou tanto assim. Viu o treino? Ali todo mundo é profissional, tá ali para trabalhar. Acho uma besteira, acho que foi um lamentável factoide de sexta-feira, assim. Mas eu acho assim, ó, pra colocar, eu passei por essa experiência ali 21, 22 ali no Corinthians, né, quando eu tava lá. O problema é se você vai começar a sua ativação 8 horas, vamos supor, 9 horas, 8h30, e eles podem muito bem chegar também num horário que não vai atrapalhar seu corpo. Porque imagina, se você está numa ativação ali de meia hora, 40 minutos, hora que para todo mundo. Chegou o controle de dopagem, todo mundo tem que ficar em função disso. Então interrompe isso tudo que foi feito. Você está aquecendo o motor ali, fazendo tudo que tem. Então que chegue antes ou que chegue depois. Isso é possível também eles fazer. E vai ser surpresa igual, principalmente antes. É exatamente isso, né, galera? Porque, querendo ou não, acaba atrapalhando todo um planejamento que já foi feito. Mas nós sabemos que o intuito era atrapalhar o treino do Flamengo, tá? Apesar deles terem comparecido lá no Palmeiras, o intuito era atrapalhar, né, o aquecimento do Flamengo. Você vê que a própria presidente, né, da instituição que foi lá, né, fazer os exames, é palmeirense, né? As redes sociais dela foram expostas aí na internet e ela, né, na arquibancada como torcedora do Palmeiras. Inclusive, depois das imagens divulgadas, ela até mesmo fechou o seu perfil que era aberto, né? Então, assim, o intuito, todos nós já sabemos que era atrapalhar. Porque se eles quisessem fazer os exames sem atrapalhar os clubes, principalmente o Flamengo, eles poderiam fazer, mas eles queriam realmente atrapalhar, né, a atividade dos nossos jogadores. Entende? Chega lá, vai pegando todo mundo. Opa, você chegou, vem aqui. Ah, não, mas eu tenho que chegar de repente numa hora que esteja todo mundo lá. Mas é que todo esse controle de dopagem não é o problema do controle de dopagem, mas é algo de ajuste que eu acho que pode acontecer. Então isso pode atrapalhar por causa do jogo? Não, não é isso. Atrapalha a sessão de treino ali, poxa vida. Fui lá, eu esquentei, de repente eu fico uma hora ali esperando todo mundo fazer seu xixi ali para poder pegar e o treinamento do negócio não anda. Então ele quebra um pouco aquela rotina de... Isso eu posso falar que acontece. Vai lá pro Palmeiras, mas se o Palmeiras treinou de manhã e ele foi lá pro treino para pegar o Palmeiras depois do treino da tarde, lógico, o Palmeiras do jeito que atrapalhou o Flamengo, ou vice-versa. Né? Não é que isso, olha só, hoje em dia, não é que isso vai pro jogo, pro campo. Sim, mas hoje em dia os times praticamente não treinam em 2 períodos, né? Ou treina de manhã ou treina à tarde. Se foi à tarde no Palmeiras é porque tinha treino à tarde, porque de manhã os jogadores não estavam no clube. Tudo bem, só que de tarde, se eles chegaram lá 1h da tarde, o treino do Palmeiras é às 3h, a ativação ia começar às 2h do Palmeiras. Sim. Pode ser que não atrapalhou. Isso de levar para falar, pô, me atrapalhou mais do que o... Isso no Brasil é coisa pequena, mas o nego tenta tirar proveito de algo. Sim. Mas eu falo assim, a rotina daquela sessão de treinamento, nesse sentido, ela acaba sendo interrompida de uma maneira que às vezes você poderia evitar, ainda mais num momento desse, né? É para criar mais uma narrativa, né? Assim, que já há tantas coisas. Tem gente que potencializa cada vez mais as coisas, né? E aí acho que esse discurso não é legal. O Palmeiras tem mudanças, né? Por exemplo, o Everton tá fora. A gente tem até um vídeo para mostrar aí, né, do Everton que teve um problema e não vai poder estar em campo para ajudar o Palmeiras nesse clássico contra o Flamengo. Vamos ouvir o Everton. O Everton vai? Ele não apertou. Travou. Vai, agora Mas mão para goleiro sempre é importante, então é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Mas aqui eu não vou deixar de ressaltar a minha importância de continuar exercendo a minha liderança dentro da equipe. Eu não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma estar no vestiário, estar no dia a dia, poder passar a tranquilidade, uma mensagem positiva para todos os meus companheiros. Nós estamos diante de um momento muito importante da temporada, jogos decisivos e todo mundo é importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem
Em breve estarei de volta de novo, fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol. Agora a minha função é poder dar tranquilidade, é poder ajudar eles de outra forma, com a minha liderança, no dia a dia, no vestiário. E vou fazer isso com o maior orgulho, com maior dedicação para que o Palmeiras continue no seu caminho de vitórias. A gente vem num momento muito bom e tenho certeza que vamos continuar nesse momento, vamos fazer cada um o seu melhor e eu vou me dedicar muito para poder ajudar eles agora de outra forma, tá bom? Tá aí, portanto, o Everton, né? Um grande goleiro, vai fazer falta, sem dúvida nenhuma, mas o Palmeiras tem 2 ótimos goleiros no banco de reservas, né? Tanto o Lomba, sempre que entrou, deu conta do recado, fez bons jogos com a camisa do Palmeiras. Não joga muito, é verdade, porque o Everton é fominha, né? O Everton joga todas, não se machuca nunca. Dessa vez vai precisar, não sei se vem Lomba ou se vem Carlos Augusto. Carlos Miguel. Tenho a impressão de que por uma ordem, acho que a hierarquia tá antes, imagino que seja o Lomba, não? Cara, eu acho essa discussão... se o Carlos Miguel fosse o escolhido. Eu não me surpreenderia se fosse o Carlos Miguel, não. Eu até apostaria no Carlos Miguel. Sério? Na titular. Não dá uma quebrada no vestiário assim? Não. Não. O cara sempre que entrou bem, nunca falhou com a camisa do Palmeiras. Nos poucos jogos que fez, deu a conta do recado. Mas houve investimento no outro, o outro chegou agora, dizem que está treinando e treinando muito bem. É um goleiro que está sendo preparado para ser o substituto do Everton um pouco mais à frente, sim, que tem tudo para ser o próximo grande goleiro do Palmeiras, cara. E o nível técnico dele, pelo que se fala em treinamento, é muito. Ele é muito bom. Ele é muito bom goleiro. Cara, então, por que não botar? Eu boto ele, cara. Não, acho que não. Nesse sentido, pode ser que não atrapalharia. Um exemplo. O contrato do Lomba acaba fim do ano. Isso. A vinda do Carlos Miguel já é para se ambientar. Eu acho que tem toda uma indicação de que o Palmeiras não deve renovar o contrato do Lomba, imagino, pela idade, não pela qualidade. Mas também vai ter o contrato do Everton para ser resolvido e renovado, né? Sim. Então tem esses dois lados. Acho que não... Normal, até jogaria o Lomba. Se ele colocar o Carlos Miguel, aí vai por esse lado, já que de repente o Lomba pode ser que não fique, daí fala, poxa vida, aí não vai atrapalhar em nada essa sequência do vestiário, não. Eu não sei se tem algum impacto de futuro, assim, né? Você vai refletir sobre... Se eu sou treinador, né? Esse vai ficar, o outro não vai ficar. É agora, é o momento. Uhum. Quase uma final de campeonato, é o grande jogo da temporada, é o jogo que está todo mundo aguardando o campeonato inteiro, né? Vai jogar o melhor, cara. E o Carlos Miguel, pelo que falam, treina melhor, tecnicamente tá legal. Pode ser que o projeto todo, Carlos Miguel, a altura, tudo que ele tenha mais do que o Lomba. Só que o Lomba, ele fez uma carreira espetacular, né? Fez muito bom. O Inter, quando ele jogou no Bahia, veio pro Inter. Isso daí. Daí agora no Palmeiras também, sempre que precisou, ele estava ali. A escolha, qualquer um dos dois para um jogo, independente do jogo do momento, está muito bem servido. São dois bons goleiros. Acho que o Palmeiras deve ter também a volta do Aníbal, né, para o meio-campo. Não jogou por causa da data FIFA, entrou no segundo tempo. Da seleção lá também, né? Isso, desse último jogo contra o Bragantino. Você imagina outra mudança no time titular? Não, acho que deve ser Aníbal, Andréas Pereira, Veiga e Felipe Anderson, né? Meio-campo. Dá para discutir. Tem Kelvin e Giai para a gente discutir na lateral. Né? Essa é uma dúvida. A volta do Kelvin. Talvez por ser fora de casa, ele opte pelo Giai, que tem uma característica defensiva maior. Né? Mas ele pode botar o Fux no lugar do Veiga, por exemplo, né? E fechar com 3 zagueiros, ter um outro posicionamento de equipe. E aí, se ele vier com esse terceiro zagueiro, de repente cabe o Kelvin pelo lado para soltar um pouquinho mais quando precisar. Os dois têm praticamente o mesmo nível, né? O Giai é um pouquinho mais defensivo, trava um pouquinho mais jogo. O Kelvin vai sair um pouco mais. Se o Flamengo tiver o Samuel Lino pelo lado esquerdo, talvez você tenha o Giai para dar uma segurada ali. Talvez o Samuel Lino não jogue. Se não jogar Samuel Lino, de repente você tem a possibilidade de ter um lateral com um pouco mais de saída. E opções o Felipe Luiz tem, né? Tem aí o Samuel Lino pelo lado esquerdo e tem o Bruno Henrique, que nunca mais foi escalado ali, né? Para jogar na função original dele, que é na ponta esquerda, tá? Mas eu acredito que ele vai de Samuel Lino para esse jogo contra o Palmeiras, tá? E aí o Abel Ferreira é que vai ter que se preocupar com aquele lado ali. Acho que ele vai manter o que ele já vem fazendo no Felipe Luiz, que é escalar o Samuel Lino. Mas ainda assim, eu gosto da ideia de ter o Bruno Fux no time.
terceiro zagueiro para o Palmeiras. Acho que o Veiga tira um pouco da intensidade que o time precisa num jogo como esse. E se você tiver o Bruno Fux ali, eu jogo na saída com o Kelvin. Você acha válido mexer no time assim que vem dando certo, você mudar o esquema? Porque o Palmeiras vem jogando com 4 zagueiros, né? Quase sempre aí nessa fase é um 4-4-2, né? Com a dupla Flaco-Roque lá na frente. Mexer no sistema talvez não seja chamar demais a responsabilidade para o treinador nesse jogo, Alex, já que o retrospecto tem mostrado que o caminho tá andando bem? É que mesmo se ele coloca os 3 zagueiros, ele mantém os 2 atacantes que são a base disso. Você coloca 3 caras ali, você vai ter a opção de ter 2 alas mais agudos. Se ele não coloca os 3 zagueiros, ele tendo o Gia, ele praticamente tem o terceiro zagueiro. Essa linha de 4 do Palmeiras é muito forte atrás. E aí ele pode, em vez de colocar o Veiga, colocar o Alan. Né? Ele até deu, na entrevista dele falou, e é verdade, o Alan, o que ele dá de volume, cara, é um cavalo, né, cara, o moleque. Eu falei até de 3 zagueiros, mas o Bruno Fux pode jogar como volante também, pode ser um jogador fazendo esse terceiro com a bola aqui, ele pode fazer pela frente, né, e aquele como volante deve entrar o Aníbal, né, que vem em ótimo nível. Ele fica lá em cima. Ele pode ainda assim colocar o Fux, colocar Aníbal. Tira o Veiga aí. Tira o Veiga, Tiraria o Veiga. Felipe Anderson. Porque assim, Felipe, não seria um absurdo no sentido dele chamar a responsabilidade para ele? Não estou dizendo que Por quê? Um absurdo, né? Porque ele tem o domínio de todos esses sistemas, né, essas formatações. O Palmeiras veio bem. Então não seria nenhum tipo de absurdo. Lógico que ele vem jogar contra o Flamengo aqui, que início de jogo do Flamengo é terrível, cara. Opa, eu não posso perder para esse meu rival, para esse meu adversário agora. Então pode ser que eu venha primeiro no momento mais precavido, né? Um pouco mais... E apostar na dupla lá. Opa, e o jogo depois vai se desenhando. Você tem armas para colocar depois, né? Porque com o Felipe Anderson e o Veiga, mais a dupla de ataque, tem 4 jogadores leves. É uma proposta de jogo bem ousada, né? Para quem está num momento do campeonato em que administrar não é uma ideia. Se pegar o Flamengo hoje no Maracanã, o Palmeiras trouxer um empate, o Palmeiras manteve vantagem, tem 2 rodadas de distância, o Flamengo não chega em uma, precisa de 2, se ganhar vai precisar de mais ainda, né? Então, eu começaria o jogo um pouquinho mais travando o centro do jogo. Mas você sabe que eu fiquei pensando numa outra coisa. No caso dele usar 3 zagueiros, vamos supor, o Felipe Anderson, ele está no melhor momento dele no Palmeiras, partindo de fora para dentro. O Felipe Anderson nunca conseguiu render tão bem por dentro em relação quando ele joga para fora, né? Isso eu acho que ele não mudaria. E aí, mas se ele não mudar, se botar o Felipe Anderson por fora, como é que você vai fazer? Vai fazer um meio campo com 2? E a passagem do Piquerez? Por isso que eu fico, assim, se ele jogar com 3 zagueiros, é mais fácil o Felipe Anderson sair e manter o Veiga. É que os 3 zagueiros ele pode pensar, porque como ele lógico que o Samuel Lino, se ele jogar ou não, mas normalmente aquele lado, aquela ponta esquerda do Flamengo, o cara já fica mais aberto, o atleta que está lá. Tudo que ele traz para dentro, com a Arrascaeta, com Plata, com Pedro, quem for, pode ser que esses 3 zagueiros ou um volante a mais, com um defensor a mais, que seria o Fux, ele saia nesse quesito de poder ajudar a ter mais jogadores no meio, para também encaixar nesse meio campo do Flamengo, para não deixar jogar. O Andreas Pereira tem jogado um pouco pelo lado também. Você tem a possibilidade de ao invés de ter o Andreas por dentro, né, trabalhando por dentro, junto com o Aníbal, você coloca um outro volante um pouco mais forte, você tem o Andreas fechando também, armando um pouco mais pelo lado direito, né? O Felipe Anderson e os 2 meninos. Você passa a ter uma estrutura de jogo que preenche bem meio campo, mas que dá um pouco mais de combatividade. Tudo parte da ideia do Abel, né? Que nível de ousadia vai ter o Abel para esse jogo, cara? Mas ele vai vir com jogadores com essa questão de... Eu não surpreenderia se ele colocasse Aníbal e Alan, porque aqui dentro, para fazer perseguições no meio com Saul... Tirando o Veiga. Vem com 4 no meio. Né? Tirando o Veiga, aí você fala. Tirando o Veiga, justamente pela característica do jogo de início. Eu também não me surpreenderia. Ou o Alan aberto, ou o Alan por dentro, para poder daí ter o... Você sabe o que eu estava pensando? Se ele tivesse todo mundo ali, se ele tivesse à disposição, por exemplo, o Evangelista, eu acho até que ele poderia fazer Aníbal, Evangelista e Andreas Pereira, né? Para deixar um meio mais preenchido, um meio mais
marcador, né, para tentar evitar o Flamengo ter muito controle da bola, e são jogadores que também com a bola jogam. Tenho a impressão que aí não jogaria, por exemplo, nem o Veiga e nem o Felipe Anderson, nesse caso. Deixaria espaço para os laterais apoiarem os dois atacantes, mais a chegada do Andrés. Mas como ele não tem o Evangelista, eu não sei se num jogo dele já logo de cara, né? Imagino que um dos dois meias, se ele for 3 zagueiros, deve jogar. Ou Felipe ou... Eu tenho certeza que ele não tem nenhum tipo de preocupação em colocar o Alan. Isso eu já percebi, porque o lugar que ele colocou o menino para jogar, o moleque jogou super bem. E com bola e sem bola. E esse time do Flamengo, ele requer que você trabalhe muito bem sem a bola, para daí você ter condição de repente, atacar esse Flamengo. Do lado do Flamengo, tem essa dúvida, né? É possível que jogue o Pulgar, né? Do lado do Jorginho, mais provável hoje, acho que seja isso, com a presença do Saul no banco. Havia uma certa dúvida depois dos últimos jogos, né? Em que o Lino não jogou muito bem, de que ele talvez pudesse sair do time, né? Há informações de que o Cebolinha vinha treinando muito bem e tudo mais. Aí o Cebolinha teve a infelicidade de se machucar no último jogo contra o Botafogo. Com a lesão do Cebolinha, imagino que Lino vai jogar. Tem o Carrascal como possibilidade. Então, a dúvida, eu penso que talvez seja entre Carrascal e Luiz Araújo, né? O problema do Samuel Lino é que o torcedor tinha uma expectativa muito alta em torno dele, né? E ele começou voando. E quando você chega no nível que ele demonstrou de cara, você quer que o cara mantenha. E ele começou a diminuir um pouquinho. Mas o Felipe Luiz deu uma explicação legal, até bem convincente, né? A bola passa demais pelo Samuel Lino. Ele é o cara do mano a mano. O cara do mano a mano, ele vai errar 9. Quando ele acertar uma, ele vai fazer diferença. Ele participa de quase todos os gols do Flamengo. Ele está envolvido sempre nas jogadas mais agudas do time. Só que ele vai errar mais, porque a bola passa muito pelo pé dele. Acho que é a compreensão que o treinador tem e o torcedor não consegue alcançar. Porque para o torcedor ele está errando mais do que está acertando. Sim. Mas o treinador quer isso dele, que ele tente mais. Tem uma coisa que ele não é burocrático. Não. Ele não é aquele jogador de pegar a bola na ponta é o jogador e tocar medroso. para trás. Ele não tem medo, ele vai para dentro. Lógico que... Né? Nessa fase final ele tem perdido mais bolas do que tem conseguido sucesso. No começo dele ele estava passando por cima, né? Então acho que nesse aspecto diminuiu um pouco a participação dele de forma efetiva em passes para gol ou fazendo os gols. E aí o torcedor acaba cobrando, né? Mas o treinador é o jogador que tem que fazer diferença. Quando ele passou a errar, porque ele passou também a ser muito mais visado, mais bem estudado, e aí é ele que vai ter que realmente encontrar ferramentas que, se lá fora ele fez isso, aqui no Brasil ele tem que fazer também. Então, não tem como você não esperar de uma contratação de um jogador da capacidade do Lino, né? Os Linos são fera, velho. Os caras têm que encontrar um caminho, né? É que jogador... Você era um jogador de jogos grandes, cara. Jogador que sabe compreender o que é um jogo grande. Eu também era, viu, Lino? Você também. Clássico eu era brabo. Aqueles jogos de 2, 3 horas. Nossa senhora, jogava, por exemplo, Cultura e Pulo do Gato lá no futsal. Jogo escolar, intercolegial. Era bom. Era muito bom. Então, cara, você contrata um cara do tamanho do Samuel Lino é para jogar jogos como esse, cara. Se não for agora... E ainda mais num jogo que é aquele jogo chato, e ao mesmo tempo ele pode ser bom com a inteligência dos jogadores, do treinador, que é esse jogo de encaixe que o Palmeiras faz. Né? Poxa vida, como é que eu vou fazer? Pode ser que ele coloque um Fux para poder procurar, é o Plata que vai jogar, aqui eu já... Porque o desequilíbrio maior que o Palmeiras, que o Flamengo causa sobre esses movimentos é aqui com o Plata para passagem lateral. Ele pode fazer isso com o Piquerez e o Felipe Anderson, só que deixa as costas aqui, se eu movimento e sai, né? Fica lateral lá e eu venho por dentro aqui, alguém vai correr com o Pedro, só que com o Pedro não é o problema, porque ele não é mais velho. Tem a certeza? Quase certeza. Não. Tem a certeza? De novo, é a mesma história, cara. Eu acredito que não faz sentido, né, o Felipe Luiz não colocar o Pedro. O Flamengo vai precisar de gols. E o Pedro é um jogador que vem entregando gols, né? E sem contar que no Maracanã o Pedro sempre balança as redes e é um jogador que vai incomodar bastante o sistema defensivo do Palmeiras, tá? Como o Flamengo não vai, teoricamente, precisar jogar no contra-ataque, porque a tendência
por estar jogando em casa, é ter a posse de bola e pressionar em linhas altas, né? E claro, se preocupando com o contra-ataque do Palmeiras, cara, você ter o Pedro ali no ataque, eu acho que faz todo sentido. Então, eu acho que isso daí não vai caber nem discussão. Acredito que o Pedro será o titular desse time do Flamengo para esse jogo contra o Palmeiras. É jogo grande demais para você Não é ter o possível, Pedro. né, cara? O Felipe não vai fazer isso com o próprio trabalho. Mas você Meu sabe que Deus assim, do ó, céu, né? pensando, É difícil pensando não no que pôr, tem né? acontecido, porque é claro que o Pedro fez gol agora no último jogo e deu um passe para gol. Mas pensando no que tem acontecido, se a gente for pegar assim os grandes jogos, os jogos teoricamente mais exigentes, o Pedro não começou. Por isso que eu pergunto, será que o Pedro começa dessa vez? Não, isso aí porque tem ele valoriza muito o que Plata faz, por exemplo, e o Plata é um jogador que rende muito bem, assim, né, nesse time do Flamengo. Fora que, para o Carrascal jogar, se ele for um titular, normalmente deve sair o Luiz Araújo, que é outro cara que sempre quando está em campo dá resposta. Então é até duro, né, tirar o Luiz Araújo do time, porque ele é um cara que chuta muito bem, tem uma bola parada espetacular, participa muito bem do jogo, é um cara que consegue fazer o vai e vem acompanhando o lateral. Então, assim, são escolhas difíceis e o Felipe pensa muito na estratégia. E o Palmeiras sendo o Palmeiras, né, do jeito que o Palmeiras joga, talvez ele pense numa formação. Não acharia um absurdo, nem uma surpresa se o Pedro começasse no banco. Não, porque o Felipe sempre fala da pressão que ele gosta que os atacantes exerçam sobre saída de bola do adversário, sobre momentos de recuperação de bola. Ele acha que o Pedro não está à altura desse tipo de ideia, né, em algumas partidas. Mas num jogo como esse, em que naturalmente o Flamengo vai ter um pouco mais a bola, em que naturalmente o Flamengo vai pressionar, né, o Palmeiras em busca de resultado porque precisa, é o jogo para isso, você tem que ter um cara como o Pedro. No mínimo, para se aproximar do Arrascaeta e criar um pouquinho mais. E não dá para a gente falando, é lógico, eu acho que é absurdo, de certa forma quase não é, mas não tem como você abrir mão de um cara tão influente, né, o Pedro estando bem, tão influente no jogo para um jogo realmente desse tamanho, né, Felipe? Então nisso que eu penso que não é fácil o treinador falar, não vou tirar por causa de estratégia. Ele pode fazer, lógico que pode fazer. É assinar demais, né? Quando o treinador assina muito. Porque se ele bota o Pedro, o Felipe não é um treinador covarde, não é uma figura humana né, que tem esse tipo de desventura, assim. Pelo contrário, o Felipe é um cara corajoso, vai defender as ideias dele. Se ele achar que precisa pressão e o Pedro não entregar isso, ele não vai botar o Pedro. Mas ele sabe que num momento como esse, ele colocando o Pedro, ele de alguma forma protege o ambiente do próprio ali, time. né? O torcedor vem junto. Porque se ele já entra sem o Pedro, o torcedor do Flamengo... Você vai dizer assim, eu estava pensando muito na questão do jeito de jogar, né? Vocês falaram bem, o Palmeiras hoje tem conseguido construir mais de trás, mas quando pressionado, o Palmeiras tem dificuldade para sair por baixo. Não é o time Normalmente que faça ele procura, questão disso, normalmente ele procura a bola aérea no Flaco e ele construir o seu ataque. Se isso acontecer nesse jogo, né, se o Flamengo conseguir fazer, e o Flamengo é um dos times que melhor faz essa pressão na saída do adversário, na teoria deve haver bastante bola quebrada do Palmeiras. Os zagueiros disputarem com o Flaco. Né? O Flaco não vai estar na linha dos zagueiros, por isso que eu falei que o Pulgar é importante. Mas eu imagino que nessa bola quebrada, o Flaco, acho que ele vai pro lado do Vitor Roque lá, ele vai para a última linha para tentar... Ele vai à frente do Vitor Roque para fazer a casquinha para a passagem do Vitor Roque. A minha dúvida é se ele vai optar pela presença do Pedro na área para quando o Flamengo tiver a bola ou para forçar cada vez mais essa pressão, a bola quebrada do Palmeiras, para o Flamengo ganhar e iniciar uma pressão, o Palmeiras tendo dificuldade para sair do campo de defesa. A característica do sistema de saída de bola do Palmeiras... É um jogo de xadrez. A primeira fase de construção contra o Palmeiras, não é que o Palmeiras não vai jogar, ele consegue jogar, principalmente tendo o Fux. Isso. Tendo o Fux, você tem Aníbal e Andrés que você consegue trazer para fazer isso. Mas é um time que também te possibilita fazer um encaixe, porque o Palmeiras ele não faz questão realmente de eu vou sair jogando. Ele não tem isso como um desafio. Não, eu tenho uma arma para tudo. Isso. Não é que apertou também. É tudo treinado, é tudo pensado, né? Mas nisso, eu acho que nesse tipo de jogo, o Pedro ele pode... Porque assim, um Pedro,
Quanto mais tempo em campo, mais risco e mais oportunidade ele pode ter. Duro para um centroavante igual o Pedro, você fala, vou entrar lá, vou colocar ele depois para ele mudar o jogo com 20 minutos do segundo tempo. É diferente do que um ponta, um meia, né, cara? E tem uma outra coisa, cara, quase esquecendo de falar isso. Previsão do tempo para domingo é chuva. E o Maracanã não está com o gramado destruído como em outros tempos, né? Sobreviveu a um show que teve recente agora, nesse fim de semana. Teve jogo ontem no Maracanã, vai ter jogo na segunda-feira, mas o jogo de domingo é provável que com a chuva, no mínimo, com chuva, você já tem menos controle. Já. Você já vai arriscar menos esse tipo de saída por baixo. Depende do nível da chuva, lógico. E parece que é chuva legal, assim. E nessa pressão, principalmente de início, esses primeiros 20 minutos do Flamengo é muito forte. Eu, se eu vou jogar também contra o Flamengo, não é questão de você temer ou não, é questão de você respeitar. É de você ser inteligente também. Opa, meu filho, eu vou tirar essa bola, vou treinar alguma coisa, porque o Flamengo ele vai pegar, vai tentar marcar lá com 5 homens pelo menos. A linha de 4. Sim. Os 3 da frente, do jeito que fica ali, 2 ou 3 por trás. Você tem que encontrar algum tipo de situação dessa para poder esperar o tempo passar. Porque passou esses 20 minutos, o jogo às vezes ele já começa a se aconchegar. Entendeu? Vocês estavam falando sobre chuva, acabei de ver a previsão aqui, clima perfeito para jogar futebol. 20, 21 graus, previsão para as 4 da tarde. O Carioca é muito frio, né? Para jogador Não, Marcial. perfeito. E chuva, né? E chuva. 20 graus e chuva, previsão de chuva o dia todo no domingo. Não, vai ser pesado. Dando chuva e vai machucar muito. O jogo de segunda vai ser terrível. E depois do jogo de segunda, então acabou. Clássico na Você vai ver segunda-feira. o Maracanã depois do jogo de segunda-feira, vai estar bem machucado. Deixa eu dar uma passada na hashtag aqui, que o pessoal tá falando muito sobre esse jogo aí, ó. O Ari Baroni fala, Felipe, vocês estão falando que o Samuel Lino não vem de boas partidas, certo? Cara, ele só fez os 2 primeiros jogos muito bom, o resto não conseguiu mostrar nada. É só ver quantos gols e assistências ele deu. Não, acho que não. Acho que os 2 primeiros foram absurdos, né? Mas depois ele conseguiu ainda entregar. Nos últimos, realmente ele caiu um pouco. Mas essa mensagem é um reflexo de muitos torcedores do Flamengo. Porque daí você vai, queira ou não, você vai piorando, você vai ficando um pouco irritado, que você espera tanto do cara e o cara não dá a resposta, né? Carlos Rio manda aqui. O Lino é retranqueiro clássico. Por que você tem essa fama de retranqueiro, hein, ô Lino? Mas eu gosto desse futebol alegria defensiva. Ele tem seu valor? Sim. Opa! O Oswaldo Carvalhais manda aqui. O time do Abel no meio campo pra frente vai ser Aníbal, Fux e Andréas. Flaco, Vitor Roque e Felipe Anderson. Veiga sai, infelizmente, porque tá voltando bom futebol. Eu acho que o Fux no meio, não, o Fux na zaga, né? O Fux à frente da zaga, ou compondo como um terceiro ou como um primeiro volante ali. Igual ele fez agora praticamente nesse jogo, né? Ele pega o cara mais avançado, vamos dizer, o Fux, o Palmeiras estando sem bola, e ele persegue, e o restante está ajustado, então nesse sentido pode ser que o Fux seja uma arma para fazer isso de novo. Com chuva, com um gramado um pouco mais pesado, isso reforça ainda mais. E você ganha com um cara mais alto, que a bola parada do Palmeiras é muito forte. Para fechar essa parte aqui da hashtag Troca de Paz, o Fábio Coelho manda, não mataram a Odete Reutemann, mas vão matar o Lino de sede, porque o Lino tá sem copo na mesa aqui, precisa providenciar um copo aqui, ó. Não pode vir no troca alguém não ganhar o copinho. Então tá aí, meus amigos, agora é aguardar para ver o que vai acontecer nesse confronto que eu, sinceramente, considero como o grande jogo do Campeonato Brasileiro. É o jogo do ano. O Flamengo não pode sequer flertar, né, com um empate. Tem que vencer. É vencer ou vencer esse confronto contra o Palmeiras no Maracanã. Beleza? E aí, qual o seu palpite para esse jogo? Aproveita e deixa aí nos comentários o seu placar. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidade para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!